parte das bacias que temos no Brasil, desde a bacia lá do Tocantins, Amazônia, Atlântico Nordeste, bacia de São Francisco, Atlântico Leste, bacia Paraná, Paraguai e Uruguai e a bacia Atlântico Sul. Aqui chegamos na parte dos biomas do Brasil. Então eu vou passar rapidamente porque é muita informação e o vídeo vai ficar muito longo. Mas você vai conseguir ver o que é Mata Atlântica, Cerrado ali, o Pantanal, a Amazônia, a Caatinga e os Pampas. Quando você faz esse estudo, você começa a entender o porquê que tem lugar que tem um determinado tipo de planta, tem um determinado tipo de animal que outro lugar não tem. E também com relação à temperatura, porque tem lugar que é mais quente, tem lugar que é mais frio. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu moro em Curitiba, como vocês já sabem, né? Mesmo que eu já tenha pego temperaturas tipo 15 graus para cá, até menos do que isso, não é tão frio, a sensação de frio não é tão forte como lá em Curitiba. Aqui ele está junto com as crianças explicando o conteúdo de uma maneira mais acessível a elas, tá? Mas eu vou falar de uma forma mais rápida. A vida na Terra, desde o surgimento da Terra, a formação da Terra, como a gente já tinha visto anteriormente, 4,5 bilhões de anos atrás. Formação da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás. Para apenas 200 mil anos atrás, o surgimento do Homo sapiens, que somos nós. A explicação do que é o vírus. Não possuem células, tem RNA ou DNA como seres vivos, reproduzem dentro das células dos seres vivos. E nós temos esses 3 tipos de vírus aí. O mesmo sistema de código genético todo ser vivo tem, o DNA. O vírus da gripe, um modelo ampliado em torno de 4 milhões de vezes aí. O vírus do HIV, ampliado a 2 milhões de vezes. E o adenovírus, só uma exemplificação, né? Ampliado 5 milhões de vezes. Você já viu uma formiga de perto? Como que é uma formiga? Aqui, ó. A formiga é exatamente assim. Olha a cara assustadora. Se ela tivesse este tamanho mesmo, né? Muita gente teria medo dela. As costas dela é cheio de espinhos. Essa formiga aqui, ela é a saúva aumentada por 100 vezes. Aí tem esse aquário maravilhoso aqui, que até tem uma explicação. Tudo que está parecendo planta, não é planta, mas sim um animal. Olha se mexendo aqui, ó. São animais, não são plantas. É tudo animal. Além desses peixes que são as coisas mais lindas, quisera eu ter um aquário. E ao longo deste aquário tem a lupa. Aí você pode... Lógico que na filmagem vai ficar ruim. Mas, ó, até que apareceu bem, ó. Você consegue explorar a estrutura desses animais.
baixo aqui. Gente, é muito perfeito. Este é o melhor passeio a ser feito em família. Todo mundo aprende a vida nos oceanos ali, os manguezais que nós temos. Olha o aquário em sua lateral. Olha isso. Você pode pegar a lupa, ó. Analisar parte por parte. E é tudo animal, não é planta. Como tem de ser aqui. Aqui uma bancada de observação. Você pode olhar os animaizinhos de perto. Por exemplo, uma aranha armadeira. Me gela, gente. Eu falo pra vocês que a primeira reação do meu corpo, como eu tenho aracnofobia, são os dedos do pé colherem. Ora, a caranguejeira. Eu nem vou encostar, gente. Nem vou encostar. Mas você pode pegar, virar, olhar como que é por baixo, por cima. Eu não vou nem encostar, gente. A lacraia, como que é uma lacraia? Ou uma centopeia? Olha aí. E um escorpiãozinho. Por baixo. Pequeno, mas altamente perigoso. Temos aqui os vertebrados, aqueles que possuem vértebra. Então, olha, do peixe-galo, como que são as vértebras dele. A serpente que não é peçonhenta. Se você assistir o vídeo do zoológico, que já está no canal, você vai ver que tem diferença da cabeça da serpente que não é peçonhenta, da serpente, da cobra que é peçonhenta. Falei até no vídeo sobre o formato da cabeça, que é muito característico. E você sabe se inocula o veneno ou não. Ó, o tubarão, o jeito que ele é. A rã. A rã é o mais formidável daqui. E o lagarto. Todos eles com uma coluna vertebral principal. Aqui uma explicação muito simples do que é a fotossíntese. Então nós vamos ter o raio de sol, ali, que vai secar as águas, vai se formar nuvens e por fim chove. E o ciclo se repete. Tipo de aves encontradas aqui no Brasil. Inclusive, dentro desses programas aqui, cada computador ele vai falar sobre um canto que você pode escutar. Você coloca o fone de ouvido e escuta o canto do pássaro. Você pode fazer uma busca da lista completa de pássaros brasileiros. Tem um jogo, tipo um quiz, que você vai escutar o som do pássaro e você vai ter que palpitar que pássaro que é. E os pássaros dos estados brasileiros aí. Bacana. Já desse canto aqui, você vê que é muita informação, né? Bem legal. Nesse canto ele vai falar sobre como que é determinado mais ou menos quanto tempo tem uma árvore. Tá lá a árvore na natureza, quanto tempo será que ela tem? É de acordo com essas marcas, que cada marca
Cada coisa redondinha dessa, ela é indicação de um período de tempo que você somando, você vai conseguir identificar quanto tempo total tem a árvore. Bem como tem as ranhuras verticais das árvores também. Dependendo do tipo de corte que você faz na árvore. Então cada ranhura dessa não é só porque é bonito, mas é indicação de um período de tempo que somando você consegue determinar quanto tempo que aquela árvore tem. Aqui vai falar um pouco sobre venenos e antídotos, a cascavel, a jararaca aqui ó, se alimentando, a rã de cera que tem no vídeo, eu gravei lá no Zoológico de São Paulo. Esse sapo que é a coisa mais linda, é um sapo flecha, a taturana, a coral verdadeira, das plantinhas, de vez em quando crianças postavam sem querer. Aqui o vídeo explicando um pouco mais sobre os animais peçonhentos. Olha a víbora europeia, que é uma serpente altamente peçonhenta. Olha esta maquete. A jararaca, ali ó, ela é responsável por 90% dos acidentes que são causados por cobras no Brasil. O que causa depois da picada? Edema, dor, bolhas, morte dos tecidos, hemorragia. Altamente venenoso. Falar sobre vida sem mencionar Darwin não pode, né, gente? Então aqui nós temos uma praça que vai falar sobre a evolução. Tem um vídeo explicativo ali. Vamos dar uma olhadinha. As relações que tem uma baleia com o ser humano. A parte de ossos. Como são relacionados o ser humano com o urso, o ser humano com o sapo, o ser humano com uma baleia. O que seria na parte óssea aqui, ó, o braço de um ser humano, um braço de uma árpia, a da rã. Vê que tem a semelhança, né? Um osso, dois ossos. Um osso, dois ossos. Um osso, dois ossos. Do dragão de Komodo, também, ó. Um osso, dois ossos, mão. O morcego, cabeça de martelo, também. Um osso, dois ossos e a mão. E o chimpanzé, que é o mais semelhante. Um osso, dois ossos e a mão. Tigre dente de sabre. Olha como ele é. Gigantesco, parece um urso, né? Continuando na Praça da Evolução, a evolução humana. Até Homo sapiens. Aí colocando que os humanos, eles são primatas, assim como os macacos. Tem muita semelhança, né? Você vê que tem. Esse é o Homo erectus de 1,5 milhões de anos atrás. Aqui é um quadro que vai mostrar que os embriões de início de gestação, eles são muito parecidos em diferentes tipos de espécies, como por exemplo, o embrião de peixe,
da salamandra, da tartaruga, da galinha, do porco, do bezerro, do coelho e do ser humano, eles são muito parecidos. Já no meio da gestação, essas diferenças, elas começam a ser mais acentuadas, ó. Para até o final da gestação. Essa sala já vai falar sobre o corpo humano. Então, o espermatozoide formado nos testículos, o óvulo formado ali, que vai migrar para o útero. Quando você se achar uma droga, você tem que lembrar que apenas no meio de 300 milhões de espermatozoides consegue fecundar o óvulo. Então você é um vencedor. Aqui vai falar desde a fecundação do óvulo até o embrião em si, né? Então nós vamos falar de células e o embrião ele vai surgir lá embaixo. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar. O óvulo após a fertilização. A primeira divisão para 2 células está faltando a peça aqui. 4 células. 8 células. Mórula. Blástula. A bástula que começa a se implantar no útero. 12º dia de gestação, 20º dia de gestação, 28º dia de gestação. Por fim, o embrião mesmo, ele começa a surgir depois do primeiro mês de gravidez, 32º dia de gestação. Aí nós vamos ter o crescimento no útero. Primeiro mês o coração já está batendo, os órgãos estão em funcionamento e o embrião tem cauda. No 3º mês, é possível identificar qual é o sexo da criança, porque do 1º até o 3º mês, homens e mulheres são iguais, tá bom? Então não se ache a pessoa superior de acordo com o teu sexo. No 5º mês nós vamos ter a nascimento dos cabelos. O feto ele já consegue ouvir o que acontece do lado de fora. Então, uma mulher a partir do 5º mês de gravidez, você pode conversar já com o bebê que ele está te escutando, tá? 7º mês, o feto vai se acomodando já para a saída até o caminho do seu nascimento. Tem todo um vídeo explicativo aqui. Sistema digestório. Sistema digestório desde a parte da boca, que o processo de digestão já começa pela boca, desce pelo esôfago, passa pelo estômago. Aí nós vamos ter a parte intestino grosso, intestino delgado, até a eliminação dos restos produzidos. Fígado, que é um grande aliado, principalmente gordura e álcool. O coração, ventrículo, átrio, as 4 cavidades, troca aí do sangue rico em oxigênio e o rico em gás carbônico. A diferença de uma veia, a diferença de uma artéria. Aqui nós vamos ter o sistema nervoso. Aqui é a representação de um neurônio que vai transmitir impulsos. Aqui todo o sistema nervoso com a espinha no centro ali.
a divisão do cérebro, lobo occipital, córtex motor, córtex motor. A parte dos dentes, que explica certinho. Sistema respiratório, com um vídeo explicativo. O nosso sistema imunológico, como é que ele funciona. Glóbulo branco atacando uma bactéria, então nós vamos ter aqui a bactéria e o nosso glóbulo atacando. Sistema circulatório, o tipo sanguíneo, A, B, AB, O, e ainda temos o A positivo, A negativo, B positivo, B negativo. A vaca, ela pode ter até 800 tipos diferentes de sangue. O gato, 11 tipos diferentes de sangue. Pelo ferro na hemoglobina, fica vermelho o nosso sangue. Aí nessa parte vai ter vídeo explicativo junto com uma maquete, que você vai vendo outras partes do corpo humano, como por exemplo, ouvido, tem aqui a parte dos olhos, tem o esqueleto, mais informações a respeito dos esqueletos. Lembrando que os bebês, eles têm 60 ossos a mais do que os adultos. Nós temos 29 ossos na cabeça e 9 quilos é o peso do seu esqueleto. Parte de músculos. Você sabia que para sorrir você usa 17 músculos? Agora, para chorar, o teu corpo faz muito mais serviço, que são 42 músculos. A pele. Aqui tem a Águia e o Esquilo e o Drama Animal, que é um cineminha. Você entra aqui, você assiste um documentário. A célula animal tá aqui. Um estudo sobre a voz. Temos aqui, ó, o DNA. Esse estudo eu adoro, mas faz tanto tempo já. Clonagem, terapia gênica, transgênicos.